Celebra no Brasil, esse final de semana, a solenidade da Epifania do Senhor. A data, dia 6, a festa dos Reis Magos, mas no Brasil, para que todos nós possamos participar desta solenidade, então a Igreja transfere ela para o domingo mais próximo do dia 6. É a solenidade da Epifania. Mas o que significa? O que nós celebramos nesse dia? A palavra Epifania significa manifestação. E na verdade, todo o tempo do Natal, que é esse o menor dos tempos litúrgicos da Igreja, mas todo o tempo do Natal é um tempo em que nós celebramos a manifestação de Deus, a sua vinda na nossa carne, a manifestação do seu amor, a manifestação da sua fraternidade, da sua comunhão para com todos nós. Mas hoje, de modo específico, como nos resume São Paulo na segunda leitura da carta aos Efésios, hoje nós celebramos o grande mistério da manifestação de Deus como Salvador, não só do povo judeu, mas como Salvador de todos os povos, de todas as nações. Deus se encarnou, Ele veio ao encontro de cada um de nós, mas não só do povo judeu, de todas as pessoas, porque Cristo deseja que todo ser humano seja salvo, que todo ser humano seja liberto das trevas, que possa, iluminado pela luz da verdade, abandonar os seus pecados e, aderindo a Cristo, chegue à sua salvação. Esse grande mistério, mistério da salvação de todas as nações, é que nós celebramos nesta solenidade. A primeira leitura contém um trecho do profeta Isaías, escrito depois do exílio. Depois do exílio, do cativeiro da Babilônia, quando chegam novamente a Jerusalém, eles encontram uma cidade destruída, uma cidade que foi fustigada pelas chamas. Antes de Jerusalém, uma cidade que fica no alto de uma montanha, ela brilhava sobre toda a região, porque era uma cidade construída sobre pedras claras. Essas pedras, quando batiam o sol, refletiam a luz do sol. Agora Jerusalém já não reflete nenhuma luz. As suas paredes estão acinzentadas. A cidade está cheia de escombros. E aquela cidade que antes era uma luz, agora se vê em volta às trevas. O profeta então anuncia que Jerusalém voltará a brilhar, voltará a ser uma luz que irá atrair os povos de todas as nações. Nós cantamos também esta promessa de Deus no salmo desta liturgia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, e irão trazer os seus presentes. Ora, a primeira coisa que a solenidade de hoje nos ensina é que Deus é quem toma a iniciativa em vir até nós e de se revelar, de mostrar quem Ele é, de revelar a sua face para nós. Se nas outras religiões é preciso que a pessoa faça uma caminhada de ascese até alcançar algum tipo de iluminação, nós no cristianismo acreditamos que é Deus que brilha a sua luz para nós. É Ele que se revela, é Ele que se mostra. E o máximo da revelação de Deus nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Quem ouve Jesus, quem contempla os atos de Jesus, vê e contempla o próprio Deus. Quem vê Jesus acaba descobrindo quem é o verdadeiro Deus.
É Ele que toma essa iniciativa de vir até a cada um de nós. Na festa de hoje, essa vinda do Senhor não é só para os judeus, mas Ele também virá para cada pessoa que o procura de coração sincero. E aí nós temos então o segundo ponto importante dessa liturgia. Hoje Ele se revela para os magos. Quem eram esses magos? Eram pessoas sábias que estudavam a natureza, que estudavam os céus. E eles acreditavam que quando surgia uma estrela diferente no céu, aquela estrela indicava o nascimento de algum rei. Pois bem, apareceu uma estrela nova no céu, e eles identificaram que era o sinal de que havia nascido o rei dos judeus, de que havia nascido o Messias. Perceba então que Deus vai atraindo cada pessoa a si, para Ele. No caso dos magos, Ele usou daquilo que era próprio deles. Eles eram estudiosos dos céus, das estrelas. Deus vai se revelar a eles a partir de uma estrela nova. Mas também cada um de nós, Deus sempre irá escolher um sinal para poder chegar até nós, para poder se manifestar a nós, para poder se revelar a nós. Eles não eram o povo judeu, o povo da aliança, eram pagãos, mas mesmo assim Deus se manifesta na linguagem deles, o seu amor e a sua luz. Isso também vai nos mostrar e deve nos tocar, queridos irmãos, no sentido de que a plena revelação de Deus é Jesus Cristo, e ela se manifesta a todos através da Igreja Católica. Porém, Deus também se manifesta a outras culturas, a outras tradições, e atrai todas as pessoas à sua luz. Por isso é preciso que nós não tenhamos a pretensão de achar que Deus está preso num quadrado, no nosso quadrado, e que vai fazer tudo do jeito que a gente acha que deve ser. Não. Deus é livre para manifestar a sua luz e o seu amor, mas Ele faz para atrair a todos para a Santa Igreja Católica. A promessa é de que Jerusalém brilharia e atrairia todas as nações. Mas isso não aconteceu na história. Não aconteceu por quê? Porque Jerusalém não atraiu mais ninguém. Jerusalém foi destruída, mas agora é a nova Jerusalém, que é a igreja, a esposa de Cristo e nossa mãe, que atrai todo o ser humano para a salvação, que atrai todo o ser humano para a luz que nos liberta das trevas. A luz de Cristo brilha para todos e sempre nos atrairá para a nova Jerusalém, que é a sua igreja. A gente tem percebido ultimamente um fenômeno no mundo inteiro, de várias pessoas de outras tradições religiosas ou de outras igrejas cristãs que têm se aproximado da Igreja Católica. Não há nada de estranho nisso. É Deus que está iluminando, que está colocando a verdade e atraindo todos para si. É um processo normal. O terceiro ponto que nós vemos hoje nessa liturgia é que os magos saem e vão em direção à procura do Messias. A tradição diz que cada um deles saiu de uma região do mundo. Não eram todos de um único lugar, mas depois se encontraram e chegaram até Jerusalém. Eles não ficaram presos ao seu comodismo, não ficaram presos à sua preguiça, mas se colocaram a caminho para encontrar o Senhor.
Todo aquele que se coloca a caminho de Deus, Deus faz brilhar sobre ele a sua luz, e o tira das trevas, e revela para ele a verdade, e conduz ele à salvação. Nós encontramos a Deus sempre no caminho. Se nós permanecermos na nossa preguiça, no nosso comodismo, nós não veremos a luz de Deus brilhar para nós. E o processo da nossa salvação, da nossa conversão, será mais trabalhoso. E aí tem um outro fato que a gente tem visto aqui no Brasil: quanta gente que nem rezava, que nem frequentava a igreja há muitos anos, começou a rezar o rosário de madrugada. São milhões de pessoas hoje no Brasil que acordam de madrugada para rezar o rosário. E quantas conversões nós temos visto na vida dessas pessoas? Quantas? E por quê? Porque não deixaram a preguiça e o comodismo dominá-las mais. Deixou a preguiça e o comodismo de lado. Se colocou a caminho. Padre, mas tem que acordar de madrugada para rezar? Não, mas tem que rezar. Padre, mas tem que ser o rosário? Não, mas reze alguma coisa. Se coloque a caminho. Se liberte da preguiça. Procure a Deus. E no caminho Ele irá te iluminar. E a luz da verdade dele vai te ajudar na sua conversão e na sua adesão ao Evangelho. São muitas as conversões que nós temos visto, graças às pessoas que estão deixando o comodismo de lado. Os magos foram em Jerusalém procurar o Messias. Lógico, se em Jerusalém está o palácio do rei, é para lá que nós vamos procurar o rei nascido. Mas chegando lá, não encontram um judeu, encontram um pagão, Herodes, reinando sobre aquela região. Herodes não entende nada da religião judaica, fica assustado quando fala que nasceu o rei dos judeus. E aí ele manda chamar os sacerdotes, os mestres da lei, que vão dizer que o Messias, segundo a profecia, deveria nascer na cidade de Davi, em Belém de Judá. E o rei Herodes então manda eles irem até Belém de Judá. Eles vão, mas depois não voltam para Jerusalém. Não voltam para Herodes. Isso nos ensina duas coisas importantes. O primeiro, nós devemos sempre perceber a novidade de Deus. O óbvio seria o Messias nascer em Jerusalém, mas Deus não é óbvio. Como eu disse, Ele não cabe na nossa caixinha. Nós temos que estar sempre abertos para enxergar as novidades de Deus, enxergar o novo que Ele nos traz. E se nós encontrarmos o novo de Deus, não queremos voltar para trás. Não, eles não voltaram para Jerusalém. Tem coisas da nossa vida que a gente tem que deixar para trás. Tem coisas que a gente tem que deixar morrer. Senão o novo de Deus não acontece em nosso coração. Por fim, os magos encontram um menino com a sua mãe no presépio. E eles então vão adorar aquele menino e vão oferecer a ele os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Santo Agostinho ensina que o ouro simboliza, anuncia a realeza daquele menino. Ele é rei. O incenso simboliza, nos indica, nos revela que aquele menino não é um simples menino, mas é o próprio Deus. E a mirra é uma profecia. Ela já manifesta, já anuncia
que aquele menino veio para morrer. A mirra era uma espécie de unguento que era passado no corpo dos falecidos. Então aquele menino veio para dar a sua vida, para nos resgatar da morte eterna e do pecado, e assim nos trazer a salvação. Ouro, incenso e mirra é o que os magos oferecem e manifestam assim a fé deles em quem é aquele menino. Mas e nós? Como nós poderíamos adorar o nosso Deus? O que nós poderíamos oferecer como presente a Ele em sinal da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão e, sobretudo, como reconhecimento da nossa fé? É cada um que terá que procurar encontrar este tesouro, este presente que oferecerá ao menino. Geralmente, no começo do ano, a gente se enche de projetos, não é assim? Esse ano, o que eu vou fazer de diferente? Vou começar uma dieta, vou fazer academia, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou começar a estudar uma nova língua. A gente se enche de projetos. Mas hoje a palavra de Deus nos chama: o que eu vou oferecer neste ano a Deus? Como adoração, mas também como reconhecimento da minha fé. Talvez você possa oferecer que neste ano você não irá mais faltar das missas dominicais e de preceito. Nossa, aqui em Bauru o povo precisa oferecer bastante esse tesouro a Deus, porque aqui deu um relâmpago lá na Vila São Paulo, o povo do lado de cá já vai na missa. É feriado, some todo mundo da igreja. Talvez seja um excelente presente não faltar mais as missas dominicais e de preceito. Mas talvez você também não tenha terminado a sua iniciação cristã, ainda falta os sacramentos, talvez você não tenha sido nem batizado, talvez falta o sacramento da comunhão, o sacramento da crisma. Que tal fazer a catequese com adultos, para você ser um adulto maduro na fé, entender melhor a sua fé? Talvez você ainda não seja casado na igreja e por isso está com a sua vida desorganizada para com Deus. Que tal organizar essa situação, a sua situação com o Senhor, casando-se na igreja? E se houver alguma questão, algum impedimento, que tal procurarmos a medicina que a igreja oferece para poder solucionar essa questão? A palavra de Deus hoje nos provoca a sairmos do comodismo, a deixarmos a preguiça para oferecer algo para Deus. Talvez você precisa participar do sacramento da reconciliação. Tem gente que chega e fala: padre, faz mais de 20 anos que eu não confesso. E talvez esse seja o seu caso. Confessar os pecados. A igreja diz que a gente tem que confessar pelo menos uma vez por ano. O que eu posso oferecer a Deus? Eu posso buscar esse ano ser um melhor leitor das Sagradas Escrituras, buscar viver os mandamentos, ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Eu posso me propor a ajudar em alguma atividade na comunidade, alguma pastoral, algum serviço que acontece na nossa paróquia. O que eu posso dar a Deus neste ano que inicia, como adoração e como reconhecimento da minha fé no Senhor Jesus? Ele é a luz que nos tira das trevas. Ele é a luz que encaminha os nossos passos para a salvação. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus.
que nós possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração e também com toda a nossa vida. E que os magos hoje possam interceder por cada um de nós, para que estejamos atentos ao Deus que sempre se manifesta a cada um de nós.